Salve, salve galera, Rei Caveira de Sampa na área, e no 15º vídeo para a playlist Poder e Manipulação, eu vou comentar a quinta lei do livro As 48 Leis do Poder. Muito depende da sua reputação, dê a própria vida para defendê-la. A nossa reputação é como terceiros, é como a sociedade nos avalia. Não depende de nós dizermos como é a nossa reputação, ela é percebida, ela é avaliada por terceiros, pela sociedade, pelos nossos pares. Então devemos que essa imagem que terceiros, que a sociedade tem da gente, seja positiva. Então devemos trabalhar ativamente para sermos percebidos como bons, como justos, como honestos, que a nossa imagem perante os nossos pares seja impecável, seja vista de forma positiva, porque muito depende dela. A gente vive em sociedade, para conseguir emprego, para conseguir um relacionamento, para conseguir um empréstimo, dependemos da nossa reputação. A reputação é como se fosse o nosso escudo, é como se fosse a nossa casca. Então devemos que ela seja dura e que ela seja boa, que todo mundo nos avalie de forma positiva e a gente vai viver bem em sociedade. Então muitas pessoas vão tentar atacar sua reputação, muitas pessoas vão tentar minar sua reputação, você vai encontrar inimigos ao longo do seu caminho e você deve rebater essas acusações. As pessoas vão tentar te caluniar, te difamar, diminuir a sua imagem, e não pense que terceiros e a sociedade vão saber que eles estão mentindo, vão saber que o que eles estão falando é errado, porque existem falsas acusações, existem calúnia, difamação, falsas, errôneas e que te prejudicam. Então você deve vir ativamente e rebatê-las. A reputação, muitas vezes, ela deve ser defendida ativamente. Você deve vir e rebater acusações, rebater pessoas mal intencionadas que tentam minar a sua imagem, porque você vai encontrar pessoas invejosas, pessoas com más intenções, e ativamente não pense que o coletivo e o externo vai saber. Você deve vir ativamente e rebater o que for falso e manter a sua imagem impecável. Nessa lei do livro ele fala também que você deve destruir a reputação dos outros, semear dúvidas sobre a reputação dos outros, etc. E eu não concordo, eu não sou desse tipo de comportamento. Eu acho que se alguém fez alguma coisa, não é bom você expor na rede social, você manchar a reputação da pessoa. Busque a justiça, a gente tem um sistema de justiça, mesmo que ele seja falho, busque a justiça, vá à justiça. Eu não gosto dessas brigas públicas, assim, de um ficar atacando o outro e manchando a reputação e atacando. Não é o meu estilo. Então aqui é uma opinião do Rei Caveira de Sampa, que eu estou sendo contra algo do livro. Não necessariamente a gente deve aceitar tudo que um livro diz. Então eu sou contra. Ele fala que você deve minar a reputação do outro, manchar a reputação do outro. O que eu sou contra? Eu sou uma pessoa pacífica, eu não gosto dessas tretinhas de internet, não é o meu estilo. E se acontecer alguma coisa, se essa pessoa cometeu algum crime, se essa pessoa cometeu alguma infração, se essa pessoa é mal intencionada, vá à justiça. Temos um sistema de justiça. Busque meios legais de você punir essa pessoa se ela for culpada. Não fique também atacando os outros. Eu acho que a gente tem muitas outras coisas melhores para fazer. Nosso tempo aqui não é muito grande na Terra para ficarmos em brigas e manchando a reputação dos outros. Então essa parte da lei eu sou contra. Não é o meu estilo, do Rei Caveira de Sampa. Eu queria falar alguns exemplos de pessoas que tiveram uma boa reputação, tiveram marqueteiros, tiveram assessores que trabalharam nessa área da reputação, porque a reputação é percebida, ela não é objetiva, ela não é fidedigna, assim, no sentido de que as pessoas vão saber e vão perceber exatamente o que você fez. Ela é trabalhada, ela é manipulada às vezes.
Então muitas pessoas na história, principalmente poderosas, que tiveram assessores, tiveram marqueteiros, conseguiram é, conseguiram reverter uma má reputação para uma boa reputação com esse trabalho de marketing, de assessor. E eu queria dar aqui alguns exemplos. Um exemplo é o corredor de Fórmula 1 Ayrton Senna. O corredor de Fórmula 1 Ayrton Senna tem uma reputação muito boa no Brasil e no exterior, que ele foi um ótimo corredor, ele foi tricampeão mundial de Fórmula 1, um ícone de superação. Ele às vezes não tinha o melhor carro e mesmo assim ganhava as corridas. Ele era muito habilidoso em pistas chuvosas, que é uma das pistas mais difíceis, né, de você correr, pistas chuvosas. Mas ele também tinha o seu lado desonesto, ele também tinha o seu lado obscuro, se podemos definir assim, que ele era alguém que fazia tudo pela vitória. Ele prejudicava oponentes. Tem um acontecimento numa corrida dele que ele ativamente bate em outro corredor para que esse corredor não tenha chance de ganhar o campeonato. Então ele estava na frente em pontos, ele era o primeiro do ranking e tinha esse outro corredor que estava em segundo, que tinha chance de ganhar, mas ele estava muito atrás, mas o segundo estava muito atrás. Então se ele perdesse, ele tinha que ganhar praticamente todas as corridas e torcer para que o Ayrton Senna ficasse mal posicionado. Então o Ayrton Senna estava muito à frente, só uma improbabilidade reverteria esse campeonato. Então o que o Ayrton Senna fez? Ele sabotou, ele bateu intencionalmente no carro do corredor. Era só assim, o corredor, se não me engano era o Alain Prost, o francês Alain Prost. Se ele perdesse qualquer corrida, se ele ficasse mal posicionado, ele já não ganharia. O Ayrton Senna já estava praticamente ganho esse campeonato, ele só precisava assegurar que o Alain Prost, o segundo, desempenhasse mal. Então o que ele fez? Ele bateu intencionalmente no carro do Alain Prost, e aí ele foi desclassificado da corrida, e o Alain Prost também foi desclassificado porque ele não concluiu a corrida. O Ayrton Senna ativamente, intencionalmente bateu no carro dele e tirou e minou todas as chances do Alain Prost ser campeão. E aí automaticamente o Ayrton Senna foi campeão porque o Alain Prost precisava praticamente vencer todas as corridas restantes. Mas esse eu vou deixar o vídeo, tá passando o vídeo aí na tela. The grid is clear, the lights go, and Senna sprints away, but Alain Prost takes the lead. It's happened. Alain Prost has taken the advantage. Senna is trying to go through on the inside, and it's happened immediately. This is amazing. Senna goes off at the first corner, but what has happened to Prost? He has gone off too. Well, that is amazing, but I fear absolutely predictable. E até vou deixar a notícia embaixo, se você quiser mais detalhes, que eu estou resumindo aqui. Mas o Ayrton Senna tem uma boa reputação, tem uma reputação de superação, tem essa reputação heróica, né? Que ele trouxe títulos para o Brasil e com carros que muitas vezes não eram os mais rápidos, ele não tinha as melhores montadoras, mas ele era alguém que fazia tudo pela vitória e se precisasse prejudicar desonestamente, se precisasse prejudicar, se precisasse usar desonestidade, se precisasse usar maldade contra corredores para ele atingir a vitória, ele fazia tudo pela vitória. Ele tinha um ego muito grande, ele queria ser o número 1, ele falava que o primeiro perdedor é o segundo colocado, então ele tinha muito esse ego, ele gostava dessa visão heróica que principalmente a Globo criou em cima dele, do corredor, de superação, que vencia adversários com melhores carros. Ele era habilidoso, mas ele tinha esse lado que ele queria fazer tudo pela vitória. Se precisasse prejudicar, sabotar um adversário, ele fazia. E esse lance e essa cena, esse acontecimento não manchou a reputação dele. Ninguém o lembra dessa cena, de toda a carreira dele. Ele é visto ainda de forma positiva, como um herói. Ele tem instituto, ele vende ainda capacetes, ele tem muitos fãs ao redor do mundo, mas tinha esse lado dele
que ele fazia tudo pela vitória, e isso não manchou a reputação dele, porque tinha a Globo ali trabalhando, ele tinha os nacionalistas, ele era um orgulho do Brasil, né? Então, abafaram esse lado dele, mas quem conhece, quem já viu lances, sabe que ele tinha esse lado que esconderam, obscureceram esse lado dele, e ele é visto como um herói, um ícone do Brasil. Outro exemplo é a Madre Teresa. Ela era uma figura da Igreja Católica, se eu não me engano era uma freira, mas eu não tenho certeza. Você pode pesquisar, não estou me lembrando agora se exatamente era uma freira, mas ela era uma figura da Igreja Católica, até santificada. Ela é vista como humanitária, como caridosa, como uma mulher que defendia os pobres, os doentes, os oprimidos. Mas, se eu não me engano, foi Christopher Hitchens, um ateu, um escritor, que pesquisou e investigou o lado dela e viu que muito dessa imagem que ela tinha era construída pela Igreja Católica, construída pela mídia, e que ela era uma mulher execrável, que ela deixava pessoas doentes, crianças doentes num quarto, sem os cuidados médicos. Ela achava que o sofrimento fazia parte da salvação. Para você ser salvo e chegar aos céus, para você ser salvo e chegar ao céu, você tem que sofrer. Ela deixava crianças e doentes num quarto sem os devidos cuidados. Ela tinha essa visão do sofrimento, ela queria que crianças e pobres e doentes sofressem, porque esse era o destino deles. Então esse lado dela depois foi descoberto e ela perdeu, muito da reputação dela ela perdeu com esse Christopher Hitchens, que ele minou a reputação dela e provou, né? Não é só atacou e etc. Ele provou que ela de caridosa não tinha nada, era só a imagem santificada dela pela Igreja Católica, mas que ela deixava pobres e pessoas em situação precária, sem o devido cuidado, porque ela achava que a salvação, que o sofrimento fazia parte da vida, que o sofrimento levava você à salvação. E esse lado dela depois foi descoberto e ela perdeu a reputação de imaculada, de santa. E agora muitas pessoas já sabem que ela não foi essa pessoa humilde, caridosa, essa senhora que defendia os pobres e doentes. Foi destruída a reputação dela com legitimidade, com provas, com alegações verídicas, verdadeiras. Não foi só ataque falso e infundado. Viram que realmente ela gostava do sofrimento, deixava pessoas em situações desumanas, e não ideais, e perdeu a reputação. Então a reputação muitas vezes é trabalhada. Não pense que não pense que o que você acha de você é o que outras pessoas acham, que a sua imagem vai ser duplicada, vai ser copiada para terceiros e para a sociedade, porque não é assim. A percepção da sociedade sobre a sua reputação não depende de você. Você tem que trabalhar e deixar a sua reputação resplandecer, ser boa para o exterior, para terceiros. Então muitas pessoas ruins ao longo da história, mas com bons marqueteiros, com bons assessores, tiveram boas reputações e depois foram investigando, foram desenterrando e vendo que não eram tudo isso. Mas a reputação é trabalhada, a reputação não é objetiva, não é óbvia, ela é percebida, ela é trabalhada por quem é poderoso. Tem marqueteiros, assessores, mas se você não tiver, e você ser uma pessoa boa, você não só ser uma pessoa boa, mas você não deixar que más ideias e más reputações ataquem você ativamente defender a sua reputação,
E você também fazer demonstrações, às vezes é preciso demonstração pública que você é uma boa pessoa, você até se fazer um automarketing, um marketing próprio de você, é positivo, sem que também seja exagerado. E a sua reputação vai melhorando, mas saiba que ela é percebida por terceiros, ela é diferente do que a gente acha e o que terceiros acham. E também muitas vezes não tem o que fazer, tem gente que não vai ter uma boa reputação, uma imagem sua, não vai achar que você é uma boa pessoa, mas todo mundo é assim, você não precisa agradar a todos, contanto que a maioria ache você bom, legal, justo. Não se preocupe se uma minoria não achar isso, faz parte, ninguém agrada a todos, nem Jesus agradou a todos, nenhuma pessoa na história da humanidade conseguiu agradar a todos, sempre teve um ou outro que não gostava, faz parte, mas o ideal é que, no geral, perante terceiros, perante a maioria, você seja bem visto e você defenda ativamente a sua reputação e que você tenha uma boa reputação, você seja bem visto e isso abra caminhos, abra portas para você ao longo da sua vida, ok? Rei Caveira de Sampa, eu fico por aqui e até a próxima.